pela fase que entrou a governar. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9. Então, hoje, 31, último do mês, né? 31 de janeiro de 2026, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional, como sempre, tenho o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar, com o tema: qual a causa de toda a vegetação nascer sem ninguém plantar? Com a equipe que é formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, hoje com o senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Orlando Almeida, também de Alagoinha. Então é isso aí, meus queridos. E na parte técnica, Sandra Santos. Pois é, o programa Sintonia Racional é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, e em especial daqueles que ainda não conhecem o conhecimento de cultura racional, o qual está contido nos livros Universo e Desencanto. Portanto, para o YouTube, para o Face, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga a nossa página, ok? Bom dia, salve. Por o verdadeiro estado natural de ser racional e perfeito. Dessa forma, tudo é energia transformada em ser. Por isso, tudo gera por si mesmo, cresce e refloresce. Depois desaparece, se transformando no mesmo ser, mais diferente por ser mais fraco. Então, todos os seres que existem é energia transformada em seres. A Terra, por exemplo, é uma energia transformada em terra. Por ser energia, é que a Terra, sem ninguém plantar, gera, nasce, cresce, por tudo ser energia. A causa de toda a vegetação nascer sem ninguém plantar, por a Terra ser uma energia transformada em um ser que é denominado Terra. É isso aí, meu caro ouvinte. Então, desejo a todos que sejam bem-vindos, um ótimo dia, né? Para todos os ouvintes da Rádio Alagoinha FM e para nossos queridos internautas. Então, é isso aí. Para darmos início à nossa sabatina de hoje, eu convido o nosso querido amigo e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos. Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, bom dia também. Bom dia, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo e aos nossos internautas que nos acompanham pelo YouTube Mundo Afora. Pois é, Madá, um assunto interessantíssimo esse de hoje, não é? Porque, assim, a cultura racional é um leque que, quando se abre, ele possui uma gama de informações e de esclarecimentos e de conhecimentos culturais que só nos enriquecem. Além de nos enriquecerem, eles desenvolvem o nosso raciocínio, que é a parte suprema do ser humano. Então, veja só, o ser humano está aqui na face da Terra há bilhões e bilhões e bilhões de anos. E até agora, ele vive desconhecido de si mesmo. Ou seja, ele não sabe de onde veio, ele não sabe para onde vai, ele não sabe como foi feito, por que foi feito, do que foi feito, ele não sabe, antes de ser ser humano, o que era, como era e por que era, enfim.
Ele vive totalmente desconhecido de si mesmo e de tudo o que existe, como, por exemplo, a terra. O que é a terra? O que é a água? O que são os vegetais que são produzidos a uma infinidade na terra? E por que a terra produz todos esses vegetais? Então, a cultura racional esclarece tudo isso com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações e com riquezas de detalhes que nos enchem de orgulho. E nós ficamos maravilhados com todos esses esclarecimentos. E também com os novos esclarecimentos que nós desconhecíamos. Como, por exemplo, o ser humano, ele é um vegetal também. Vocês sabiam disso? Só que é um vegetal com forma diferente, com forma de animal, mas não deixa de ser um vegetal. E como todo vegetal, o ser humano depende da água para poder viver. Meu amigo, tenta ficar sem ingerir líquido para ver o que acontece com o seu organismo. Então, nesse esteio de conhecimentos que são inéditos para o ser humano, vem a cultura racional nos esclarecendo tudo isso. E a Terra, minha gente, a Terra é um aparelho de reprodução de vidas, um aparelho de reprodução de filhos irmãos. E está aí a filharada da terra, sendo produzida sem que ninguém tome nenhuma providência. Às vezes até toma. Pega uma semente aqui, uma semente ali, outra semente acolá, para a produção de uma árvore e de um vegetal. Mas tudo isso é produzido pela terra, em comum com a água e em conjunto com o calor do sol. Então, minha gente, são muitos esclarecimentos que a cultura racional nos fornece. E são esses esclarecimentos, essa cultura maravilhosa, e é sobre o assunto do porquê que essa vegetação toda nasce sem ninguém plantar, que nós falaremos hoje. Continua daí, Madá. Muito bem, Antônio. Para darmos continuidade à nossa sabatina, eu convido agora o senhor Bonisval Galindo. Bonisval, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, a todos. Nossas saudações racionais a todos os nossos ouvintes, telespectadores e radioouvintes também. É isso aí. A Terra, como a cultura racional explica bem, é uma bicheira, produzindo bicho de todas as maneiras. Então, a Terra, como foi explicado aqui, com a água, ela é quem produz tudo. A Terra é como se fosse a horta, e a água a semente. Juntamente com raios fluídicos do Sol, produz todos esses seres. Então, vamos bem. A cultura racional nos informa que você tem uma floresta, e você derruba aquela floresta, desmata, fica a vegetação caindo no chão, já diminuiu. Aí você ateia fogo naquela vegetação, destruir toda aquela vegetação e fica a semente, ou fica a cinza. E ali não produzia nada. Qualquer semente que tivesse ali, ela não sobreviveria com aquele calor de muitos graus Celsius, né? Com fogo. Mas quando chove, a cinza assenta e produz novos seres. Surge uma vegetação diferente que não tem ali. E de onde veio aquela semente? Aquela semente foi a água que produziu com a terra, juntamente com os raios fluídicos. Então, é a vida microbiana que rege esse planeta. Então, é isso aí. A vida, ela está nessas energias.
de energia. Essas energias, esses corpos fluídicos, é quem produz a vida. E essa vida, nós vimos toda essa vegetação, mas você precisa a semente para plantar, para que ela se gere? Não. E aí os primitivos vegetais, quem plantou? Qual foi a semente? A semente foi a água, apodrecida com os... A água, quando penetrou na cinza, ou seja, na terra, apodreceu e gerou micróbios com raios fluídicos e deu origem à vida. É isso aí. E se a vida microbiana, que surgiu dos vegetais e também os animais também, tudo nasceu do chão. Os primitivos seres humanos também nasceram do chão. É isso aí, né? Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Há milhões de milhões que todos vêm pensando e imaginando, procurando acertar. E nunca conseguiram acertar, e os desacertos aí a se multiplicaram. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Nós acabamos de ouvir mais um trecho das brilhantes mensagens do senhor Manuel Jacinto Coelho, o aparelho racional superior, aquele que veio para nos trazer este conhecimento, para que nós possamos entendermos da grandeza que é a vida, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, para que nós entendamos também que este mundo, ele é deformado, mas é um mundo de energia deformada. Tudo aqui é energia deformada, em forma de seres, de vegetais e de tudo que existe em si. Então é isso. O senhor Manuel Jacinto Coelho é o iluminado, que veio com um raciocínio já desenvolvido para nos trazer o conhecimento de cultura racional, para que nós pudéssemos sermos resgatados, como assim muitos agora estão sendo, pois a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E através da fase dos estudos, dos livros da Universidade de Canto, é que nós temos essa gama de conhecimento que nos deixa enriquecidos e menos ignorantes do saber da vida. Então é isso aí. Agora é com você, Antônio. Pois é, Amanda, é verdade, é verdade. E estamos falando aqui sobre energia. Então, quem não é estudante de cultura racional fica a se perguntar: que energia que eles estão falando? O que é isso? O que é energia? Eu conheço a energia elétrica que está na minha casa, conheço a energia magnética que movimenta
os trens-bala e movimenta outras coisas, movimenta os ímãs. Mas que energia é essa? Pois muito bem, minha gente. O racional superior nos esclarece que este mundo em que vivemos é um conjunto energético, elétrico e magnético. E aí fica a pergunta, mas o que é energia, racionalmente falando? E o racional superior nos esclarece, dizendo que energia é a força de geração, de criação, de formação, de desenvolvimento, de evolução, de progresso e de transformação. Porque isto aqui é um progresso de transformações de energias. Energias transformadas em tudo. Energias transformadas em seres, como os seres vegetais, como os minerais, como nós, seres humanos, como sol, lua, estrelas, água, terra. As 7 partes que nós conhecemos aqui: sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, e planetas também. E outros seres que vamos conhecer, mas que estão fora do assunto de hoje, do tema de hoje. Então, minha gente, tudo é energia transformada em seres. A Terra é uma energia poderosíssima, transformada em terra. E essa energia, chamada terra, em conjunto com a água, que também é outra energia transformada em água, essas duas energias se unem. E como energia é força de geração, criação e formação, essas energias geraram todos esses seres que estão aqui. Geraram os vegetais, geraram os animais, e pouco se fala, mas geraram os minerais também. Então, toda essa composição energética também gerou o nosso corpo, também gerou o corpo humano. Por isso que o corpo humano depende de toda essa composição, de todos esses seres, para poder viver. Depende da terra, dos alimentos produzidos pela terra, depende da água, depende do sol, depende dos minerais, e olha como depende dos minerais para poder viver. Não é? Então, minha gente, o que acontece com a Terra? A Terra, como nós já falamos, ela é um aparelho de reprodução de filhos irmãos. E especificamente os vegetais, que são gerados pela incubação que ocorre quando a água, junto com a terra, se incuba. E dessa incubação surge um mofo. E esse mofo é chocado. E desse choco surgem os vírus, os microvírus, os vírus visíveis, os vírus invisíveis, microvírus visíveis, microvírus invisíveis, que vão se transformando em seres pela ação fluídica do calor. Porque tudo gera, tudo nasce, tudo cresce e refloresce. E assim acontece na Terra. Tudo gera, tudo nasce, tudo cresce, tudo refloresce, sem que seja necessária a participação humana. Porque tudo isso tem vida, tudo isso tem inteligência, tudo isso é uma máquina de reprodução de vidas. Ou, para que vocês que não conhecem cultura racional possam entender, tudo isto é uma fábrica de vidas que funciona dia e noite sem parar. Por isso que os vegetais nascem sem que ninguém sem que ninguém processe a sua produção, porque a Terra já é essa máquina de reprodução de vidas, e ela vai reproduzindo essas vidas todas.
não só vegetais, como também os minerais, que a gente pouco fala, mas que agora estão ganhando vulto, ganhando conhecimento. Todo mundo já ouviu falar nos famosos terras raras, minerais importantíssimos para o desenvolvimento tecnológico do ser humano, para o desenvolvimento das máquinas que produzem energia eólica e para outros desenvolvimentos da parte da informática, da parte da computação. E esses minerais terras raras estão sendo atualmente até mesmo a causa de brigas e de guerras entre nações poderosas, porque elas querem a produção dos terras raras. Mas isso é outro assunto. Então, minha gente, os vegetais são seres vivos, são vidas. Só que nós também somos vegetais com vidas, e vegetais com forma diferente, com forma de animais. Nós somos uns vegetais ambulantes e temos o vegetal parado, que são os vegetais que nós conhecemos aí, as florestas, as árvores, as plantas. Tudo isso produzido pela energia elétrica e magnética, essa energia incubadora que existe aqui na face da Terra. Então, minha gente, todos esses vegetais têm vida. E por terem vida, se comunicam uns com os outros dentro da categoria de vida em que eles existem. Não falam como nós falamos, porque o vegetal não tem voz, mas é uma outra forma de comunicação que o ser humano não ouve, o ser humano não entende, como as flores. As flores se comunicam, as flores falam umas com as outras, e mais ainda, minha gente, as flores cantam, as flores têm suas melodias, e as flores transmitem no pensamento do ser humano melodias lindas, músicas lindas. E aí a pessoa ouve aquela música e fala, nossa, essa música é tão linda que parece até uma flor cheirosa, perfumada, maravilhosa. E não sabe que aquela música foi transmitida pelo reinado das flores. Porque o ser humano não ouve, não vê, não entende, não alcança, não capta a frequência energética que as flores estão transmitindo dia e noite, noite e dia. Então, minha gente, tudo isso que a cultura racional esclarece é de um conhecimento lindo, maravilhoso, que o ser humano precisa e necessita saber, porque este é o verdadeiro saber. Saber o porquê tudo existe, como funciona, de que jeito funciona, de que forma, por que esse mundo é assim, antes desse mundo ser assim, como é, o que era, por que deixou de ser o que era para ser o que é hoje, e agora todo esse processo de transformação pelo qual estamos passando, para que o mundo volte a ser aquilo que ele era antes de ser o que é hoje. E tudo isso de forma natural, sem abalo, sem choques. Então, minha gente, desenvolver o raciocínio é você desenvolver o autoconhecimento e o conhecimento do saber verdadeiro de tudo o que nos cerca. E é por isso que a gente está aqui divulgando cultura racional. A cultura para o desenvolvimento do raciocínio. Lembrando que a fase do pensamento terminou. E por ter terminado, o pensamento do ser humano está enfraquecendo e a saúde mental do ser humano está indo embora por causa do término do pensamento. E como vai ficar a situação do ser humano? Vai ficar sem pensar? Não. Para substituir o pensamento, temos aí o início do desenvolvimento do raciocínio. E é por isso
aí que está a razão deste programa e de inúmeros programas e de inúmeras propagandas sobre a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio do ser humano. Continua daí, Madá. É isso aí, Antônio. Cultura racional é um riquíssimo acervo, se assim podemos falar, de conhecimentos. Conhecimentos inéditos, né? E só sabe aquele que pega desse riquíssimo livro, magnânimo livro de cultura racional, Universo Desencanto. Então vamos dar continuidade agora com o senhor Bones Valdalim. É com o senhor, seu Bones. Pois é, meus amigos, a cultura racional está aí. A cultura racional faz uma revelação muito linda do que é o mundo, como ele foi formado, todo o seu princípio, como foi, a nossa origem, a origem de todos os seres que compõem essa natureza deformada. Então, tudo é energia, e tudo era energia racional, pura, limpa e perfeita, que pertence de um mundo superior, o mundo racional, onde o ser humano tem que conhecer esse conhecimento. Uma parte deformou-se, era uma planície pura, limpa e perfeita de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, e deformou-se. Só que essa energia que era pura, limpa e perfeita na deformação, transformou-se em duas energias. No caso, a água, contendo energia elétrica, e a Terra, contendo energia magnética. Então, essa energia magnética é que proporciona todos os males existentes na história da humanidade. Tudo isso que você vê, caro irmão, de coisas ruins na Terra, guerras, tudo desastres ecológicos e desavença entre famílias é provocada pela energia magnética. Mas tem uma parte que é uma parte razoável, não é o bem eterno, que é a energia elétrica, que provoca um bem, mas não é um bem eterno, é um bem aparente. Pode ser bem hoje e mal amanhã. Por isso eu sempre digo, quando converso com as pessoas, que nós vivemos num mundo de mentira. Porque se é verdade que eu estou vivo hoje, amanhã eu posso não estar. Então, na medida que a transformação foi uma mentira aquela vida. Então, esse mundo é um conjunto fluido, como foi dito aqui, elétrico e magnético. E está na época, está na fase de nós conhecermos tudo isso. Então, é preciso que a humanidade acorde desse sono que vive. Para que tanta violência? Eu sempre pergunto, para que no século XXI, tantas guerras, tantas desavenças das famílias, tanto esse ser humano que diz que é humano e provoca tanta maldade? Alguma coisa está errada com a cultura do ser humano. É uma cultura que foi boa para lapidar, mas não para aperfeiçoar. Então, a cultura que veio para aperfeiçoar, para recuperar o ser humano, cultura racional, que está contida nos livros de cultura racional, Universo Desencanto. Acorda a humanidade que a nova fase chegou e precisamos nos conhecer, fazendo um estudo meticuloso desse conhecimento, que não é religião, não é doutrina, não é filosofia. É um conhecimento natural, dado pela própria mãe natureza, o mundo racional, com a evolução que o ser humano sofreu, achou por bem esse conhecimento surgir já no século XXI. Porque 1935 começou o terceiro milênio. Não em 2001, mas sim em 1935 já começou o terceiro milênio. Esse calendário que o ser humano nós usamos, ele não foi correto na sua maneira de se expressar. Mas é isso aí, minha gente. Procure a cultura racional dos livros Universo de Encanto e só vai se sentir bem com esse conhecimento. Tudo de bom
racional. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa. É isso aí, gente. E volta para as nossas considerações finais. E é com você, Antônio. Pois é, Amanda. Estamos aqui, mais uma vez, cumprindo um dever de solidariedade humana, que é a divulgação da cultura racional. A cultura do terceiro milênio, a cultura para o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Lembrando que o raciocínio é o substituto do pensamento, porque a fase do pensamento já terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento de todos os seres humanos começou a enfraquecer. E esse enfraquecimento do pensamento dos seres humanos é a causa do desequilíbrio do ser humano. E o desequilíbrio do ser humano gerou o desrespeito. E aí vamos numa cadeia. Do desequilíbrio do ser humano vem o desrespeito do ser humano um pelo outro. Do desrespeito do ser humano um pelo outro vem a violência do ser humano um contra o outro. Da violência do ser humano um contra o outro, a situação se agrava e parte-se para a guerra, que é uma nação uma contra a outra, um país um contra o outro, se destruindo, se digladiando e se matando a troco de nada. E das guerras de um país contra o outro, de uma nação contra a outra, surge a mortandade. Como tivemos aí, estamos vendo aí, a mortandade existente entre a guerra, a vida por Israel contra o Hamas e também a guerra que está acontecendo da Rússia contra a Ucrânia. E quantas vidas preciosas não foram perdidas por essa guerra ou por essas guerras? E a troco de quê? A troco de nada. Tudo isso porque o pensamento do ser humano está enfraquecido e o ser humano perdeu o senso de solidariedade humana, de respeito humano e de direitos humanos, um pelo outro. Então, minha gente, é preciso dar um basta nessa situação. É preciso encontrar uma saída, mas uma saída pacífica, harmônica, uma saída com paz, amor, fraternidade e concórdia universal e união de todos por um e um por todos. E o pensamento não foi capaz de provocar essa união. E por isso estão aí se destruindo uns aos outros. E só o que é capaz de provocar e de trazer essa união entre os povos, entre as raças e entre todas as vidas é o raciocínio. Porque o raciocínio une. Vejam bem, o raciocínio une e o pensamento divide. O pensamento afasta, o pensamento separa, e o raciocínio une, um por todos e todos por um. E quem é este um? O mundo racional, o mundo da verdadeira origem de tudo e de todos que existem aqui neste segundo mundo. Por isso que nós sempre
repetimos o que o racional superior insistentemente fala. Pensar, minha gente, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar para nos unirmos, para sermos um só, um por todos, todos por um, amando ao nosso mundo de origem e amando uns aos outros, porque assim já foi preconizado e falado há muitos séculos atrás. Continua daí, Madá. Muito bem, Antônio, é verdade. O mundo é um conjunto de energia reunida, geradora de vida, provisória, por isso tudo se acaba, por tudo está fora do seu verdadeiro lugar. Está fora do seu verdadeiro lugar é que aí estão deformados infinidade de categorias e de classes de vegetais e animais. Por isso que julgaram a vida tudo ser, mas provado está que a vida nada é, por isso tudo se acaba, tudo se transforma. Mas os iludidos com aquilo que não é, julgam a vida ser aquilo que a vida não é. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Então, continuando com as nossas considerações finais, prossegue com o senhor Bom Osvaldo Galindo. Pois é, meus amigos, o recado está dado. Estamos aqui para divulgar a cultura racional. Nós estamos aqui por livre e espontânea vontade, fazendo essa divulgação para nossos irmãos que não conhecem a cultura racional. Procure conhecer, seja um estudante de cultura racional, que é um conhecimento natural. O conhecimento nunca é demais, sempre é bem-vindo e sempre é conhecer qualquer coisa nova. Então, a cultura racional, podemos dizer que é uma cultura inédita. Então, muita gente ainda não conhece. E por isso nós temos o dever sagrado de divulgar esse conhecimento para que a humanidade saia da situação em que vive e passe a se conhecer através da cultura racional. Então, é isso aí. Queremos agradecer a todos os nossos espectadores e internautas que nos prestigiam com sua audiência. E bom dia, salve, salve, feliz fim de semana para todos. É isso, meus queridos. Então, hoje, sábado, 31, chegamos a mais o final do programa Bom Dia Racional com o quadro Vamos Sabatinar, Sintonia Racional. Então, é isso. Esse mundo é um conjunto fluídico, elétrico, magnético, como nós sempre falamos, né? Foi regido por duas energias, as energias deformadas, e a energia magnética e a energia elétrica. Elas, porém, não estão mais em função. Por quê? Porque terminou a sua fase, terminou o seu tempo de vigorar, de governar. Então, agora, a fase racional é outra energia. É a energia racional, pura, limpa e perfeita, que está aqui para nos resgatar para a nossa origem, né? Que é o mundo racional. Então, é isso, gente. Um ótimo final de semana para todos. Gratidão a todos. Antônio, sinta-se abraçado. Tudo de bom para você. Um ótimo final de semana, meu amigo. Muita paz, muitas vibrações racionais na sua vida. Para a nossa querida irmã Ângela também, amiga. Muita paz, muita energia, vibrações racionais. E para todos que estão conosco, que venham a estar posteriormente, nossos queridos internautas, gratidão. Muita gratidão a todos vocês e a todos os ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9. Bom dia, gente. Salve e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. É isso aí. Ficamos com a música mais linda que eu já vi. Dedico a todos que estiverem por aí. Salve, salve! Tudo de bom para quem tem cultura racional. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Tudo de bom entrando na minha
positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Terei minha melhora. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse cérebro, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Tudo de bom, 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 entrando na minha